Hoje nós vamos falar de um dos lugares mais lindos em Eretz Israel. Um lugar que é trazido na Torá como nada menos do que o paraíso na terra. Um lugar cheio de águas, rico em todos os minerais, fértil, lá nasce de tudo, um clima agradável, o melhor lugar de Eretz Israel. O lugar que o sobrinho de Abraão, Lot, escolheu para morar. Na hora que Abraão falou para ele, escolhe o lugar que você quiser, para onde você quiser e vai, esse é o lugar que ele escolheu, o paraíso na terra. Ou pelo menos era, antes de se tornar o famoso Mar Morto. Antes desse Mar Morto aparecer, desse lugar onde nada cresce, onde nada vive, conta pra gente a Torá, lá viviam milhares, milhões de pessoas. 5 grandes metrópoles, 5 grandes cidades se encontravam naquele lugar e acabaram sendo destruídas. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa história, tentar conhecer um pouquinho dos fatos que a gente encontra hoje em dia sobre essas cidades. A destruição de Sodoma e Gomorra é das histórias mais incríveis do Tanakh e das histórias menos críveis. Muitos não acreditam que realmente aconteceu, realmente existiam lá cidades. Mesmo grandes arqueólogos que apoiam, concordam, aceitam, simpatizam com a história do Tanakh, acabaram tendo dúvidas com relação a essa história. Mesmo William Albright, aquele que sim apoia todas as histórias do Tanakh e tenta encontrar resquícios, evidências do que aconteceu, essa história da destruição de Sodoma e Gomorra especificamente gerou pequenas dúvidas, que a gente vai ver na continuação. Então primeiro vamos recapitular, conhecer um pouquinho da história. Essas cidades de Sodoma e Gomorra, Kadosh Baruch Hu, em certo momento, vem para Avraham Avinu e fala para ele o seguinte: olha, essas cidades vão ser destruídas, completamente destruídas. É um lugar lindo, um lugar muito bonito, mas eles pecaram tanto, eles saíram tanto do caminho que eu decidi acabar com essas cidades. Avraham começa a rezar, pensando, talvez pedindo para que, olha, talvez se tiverem lá 10 pessoas justas em cada cidade, eles podem salvar a cidade inteira, talvez pelo menos salvar uma das cidades. Ele reza, 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 e não adianta, as cidades vão ser destruídas. Por quê? O que aconteceu lá de especial? O que tinha nessa cidade que não tinha em outro lugar? Então nossos sábios contam que esse lugar realmente era um lugar lindo, maravilhoso, muitas, muitas riquezas. O problema era que eles não queriam compartilhar com ninguém. Eles não queriam dar nada do que eles tinham para ninguém. Qualquer viajante que chegava por lá não era bem-vindo. Ele não podia se hospedar na cidade, ele não podia se mudar para lá. Nem green card funcionava para você conseguir entrar nessa cidade. Eles não queriam que ninguém pegasse o que pertencia a eles. Eles eram extremamente gananciosos. Nós temos aqui em Israel 2 grandes fontes de água, o Kinneret e o Mar Morto. São dois grandes pontos onde se encontra bastante água no Rio Jordão, que conecta entre os dois. O Kinneret tem água doce, o Mar Morto água salgada. O Kinneret, a água que ele recebe da chuva, ele passa para frente, para o Rio Jordão, manda essa água para os outros. O Mar Morto somente recebe, não passa para frente. Por isso ele é morto, por isso ele não é vivo. Aquele que tem poder, tem riquezas, tem muita coisa, mas ele não passa isso para frente, isso daqui não representa a vida. A vida só é dada para aquele que está disposto a distribuir. Esse povo que morava na cidade de Sodoma e Gomorra não queriam dar nada para ninguém. Fora a proibição de receber viajantes em casa, existia outra proibição, que era lei naquele lugar. Era proibido dar tzedakah, ajudar os outros, dar esmola. Você não podia ajudar um pobre na rua. Você viu alguém passando fome, você não podia dar para ele comida. Eles não queriam que ninguém viesse para aquele lugar e tirasse proveito sem contribuir em troca. Você não tem dinheiro? Você é pobre? Vai embora, sai daqui. Eles não queriam sustentar as pessoas necessitadas porque não queriam perder nada do que eles tinham. Tudo bem, pode ser. Pode ser que eram gananciosos, corruptos, não queriam ajudar, mas isso é motivo para destruir a cidade inteira? O que tem de especial? Tem outros lugares que também eram assim. Então o primeiro ponto é que realmente a cidade inteira era assim. Quando Abraão procura pelo menos 10 pessoas, uma pessoa que pudesse salvar a cidade, ele não encontra absolutamente ninguém. Uma mulher, conta um Midrash, que decidiu ajudar um pobre, foi morta por causa disso. Essa é uma das explicações de por que a cidade foi destruída. Um dos comentaristas tem uma explicação um pouquinho mais central, digamos assim. Um pouquinho mais importante que a gente pode pegar dessa questão. Esse comentarista chamado Akedat Yitzhak, ele nos diz o seguinte: olha, alguém que tem problemas, alguém que não gosta de ajudar os outros, é ganancioso, não quer o bem dos outros, é compreensível.
as pessoas têm, não nascem com a melhor personalidade, não nascem com as melhores características, mas enquanto ele reconhece que isso é errado, que esse não é o caminho correto, mesmo que ele vive dessa forma, ainda tem conserto, ainda é possível melhorar. Na cidade de Sodoma e Gomorra, virou lei a proibição de ajudar. Ajudar os pobres, existia uma lei que proibia isso. Ou seja, virou legítimo, virou o caminho correto. Não ajudar, não receber pessoas em casa, não distribuir para os outros, virou a lei do lugar. Isso era legítimo, isso era o correto a ser feito. Isso faz com que não tenha mais conserto. Enquanto ainda é algo que acontece, as pessoas fazem, mas sabem que não é o correto, é aceitável, ainda tem como consertar, ainda dá para melhorar, mas quando isso se torna lei, quando esse tipo de pecado, de perversão, de heresia se torna a lei do lugar, acabou por aí, não tem mais continuação. No momento em que isso se tornou legítimo na cidade, Deus falou, olha, acabou por aí, a cidade tem que ser destruída. Essa é a história contada na Torá. Para destruir esse lugar, aparece na Torá que a Kadosh Baruch Hu mandou sobre esse lugar enxofre e fogo, gofrit vaesh, para destruir completamente a cidade. Agora, como dito, a história dessa cidade nunca foi muito aceita entre os pesquisadores e arqueólogos, por alguns motivos. Primeiro, que a gente não encontra nenhuma rota, nenhum caminho para essas supostas cidades de Sodoma, Gomorra e todas aquelas 5 cidades que estavam lá. Essa região, ao lado leste do Mar Morto, não é muito acessível. Não tinham rotas. Toda a Mesopotâmia que a gente viu ultimamente, o caminho que Abraão Avinu fez, saindo lá do Iraque, passando pela Síria, descendo para o Egito, segue um caminho diferente. Segue o lado oeste de Eretz Israel, o lado oeste de Israel. Esse lado leste, perto do Mar Morto, lá não se encontram muitas rotas, não tem nenhum caminho que passa por lá. E segundo, cadê essas cidades? Onde elas estão? Tá bom que elas foram destruídas, mas alguma coisa tem que ter sobrado. Bom, a gente aqui, como a gente já falou com relação ao dilúvio, que não é muito claro, talvez a história seja um pouco mirabolante, será que realmente é real? Mas a gente encontra evidências, quem procura acha, e procurando evidência do dilúvio a gente encontrou, aqui no nosso caso não é diferente. Mais ou menos no ano de 1920, encontraram rotas que chegavam justamente até aquela região. É verdade, a gente não conhecia muitas estradas. Há 100 anos atrás parecia que não tinha nada por lá. Mas aos poucos as coisas vão se revelando. Quando começa a ventar, quando começa a tirar, cavar um pouco daquela região, tira um pouco da areia que cobre essa região árida, as coisas começam a aparecer. Essas rotas apareceram, começaram a encontrar um pouco sobre elas também em outras escritas. A gente comentou um pouquinho sobre a cidade de Ebla, a cidade de Mari. Nessas cidades também encontraram um pouquinho dessas rotas conhecidas que foram encontradas lá. Mas 40 anos depois começaram as escavações de verdade. Começaram a escavar toda aquela região ao leste do Mar Morto e encontraram coisas incríveis. Encontraram lá uma tumba de poços. O que é uma tumba de poços? Tumba de poços é basicamente um grande... o cemitério nessa região, aparentemente, era formado dessa forma. Eles cavavam poços na terra. Dentro do poço, embaixo, tinham algumas cavernas. E lá eles enterravam as pessoas. E começaram a pesquisar, escavar naquela região. E chegaram a encontrar 20 mil dessas tumbas. 20 mil dessas tumbas, quando foram calcular quantas pessoas estavam enterradas naquela região, chegaram a não menos de 500 mil habitantes. A gente encontra aqui cemitérios gigantes de 500 mil habitantes. Isso em uma das cidades que encontraram. Quando continuaram escavando na região, ao passar de 10, 15 anos que escavaram aquela área, encontraram mais 4 cidades. Também, cada uma com o seu grande cemitério. Então a gente começa a encontrar aqui ao leste do Mar Morto 5 cidades, justamente 5 cidades, exatamente como contado na Torá, cada uma com seu cemitério de mais de 500 mil pessoas, ou seja, existia aqui uma população gigante, uma grande metrópole com milhões de pessoas, justamente o que é contado na Torá. E com relação à abundância que tinha lá e à riqueza, será que realmente é real? Um dos ramos da arqueologia busca procurar qual era a dieta, quais eram os alimentos do lugar. Eles começam a procurar resquícios, sobras de alimentos que sobraram por lá. E olha que incrível, justamente nesses lugares encontraram uma grande variedade de alimentos, desde tâmaras, pêssegos, trigos, uvas, diversos alimentos. A dieta lá era muito rica, as pessoas eram aparentemente muito fortes e altas pelos ossos que encontraram
Então, de novo, a gente encontra exatamente o que é contado na Torá. 5 cidades, 5 grandes metrópoles, com muita riqueza, com muita abundância, com coisas sem fim. Mas e a destruição? Aconteceu ou não aconteceu? Será que realmente no meio da cidade, dessa época, aconteceu uma destruição milagrosa de 5 cidades? Como isso aconteceu exatamente? Então, a Torá nos conta que esse lugar foi destruído por Gofrit Vaesh. Geralmente Gofrit é traduzido como enxofre. E realmente tem enxofre lá no Yam HaMelech, no Mar Morto, a gente encontra lá enxofre. Porém, existe outra explicação para a palavra Gofrit. Gofrit, uma das traduções da Torá, traduz a palavra Gofrit como Kvarit. Kverait. Kverait é uma palavra, era um tipo de produto usado para limpeza, que se usava na época da Gemara, há 2, 3 mil anos atrás, usavam isso como um agente de limpeza para limpar as roupas. E quando a gente analisa um pouquinho de que produto está se tratando, a gente vai descobrir que está se tratando sobre um produto chamado betume de hidrocarbônico. Perdi o nome agora, mas tudo bem. É um tipo de produto usado para limpeza do que fosse necessário, das roupas de antigamente. E esse tipo de produto, ele tem uma outra função também. Esse betume tem outra função, que a função dele é formar o asfalto. Ele é um dos ingredientes principais do asfalto. E olha que interessante, o grande historiador judeu, Joséfos Flávios, que viveu lá na época dos romanos, mais ou menos, na época de Titus, ele fala que o Mar Morto era conhecido como o Mar de Asfaltitas, porque lá tinha algum produto que é parecido com o produto que a gente conhece como asfalto. Esse produto, ele tem algumas questões diferentes. Ele é um tipo de produto que ele sai da terra e ele tem o seu lado material sólido para formar o asfalto, mas ele também aparece de forma gasosa. E quando ele se encontra na forma gasosa, ele é extremamente inflamável. Agora imagine a seguinte situação: a cidade de Sodom e Amorá, Sodoma e Gomorra, todas as 5 cidades daquela região, elas se encontram em cima de placas tectônicas que começam a mexer. De repente começa a fluir debaixo da terra um gás extremamente inflamável. E a Kadosh Baruch Hu decidiu que aquela cidade tem que ser destruída. Então, justo naquele momento, um raio cai do céu. Alguma fonte de calor, alguma fonte de fogo. E esse gás inflamável que se espalhou por toda a região começa a pegar fogo e começa a explodir. 5 cidades são completamente destruídas e acabam naquele momento. Sendo assim, a gente encontra aqui fatos que comprovam, evidências que mostram que o que é contado na Torá, mesmo que até então a gente não sabia, até 100 anos atrás achavam que essas cidades não existiam, não tinha absolutamente nada lá. Não sabiam que tinha, mas com o tempo a gente vai encontrando. Então mesmo as histórias mais incríveis da Torá, que muitas vezes a gente acaba, mesmo quem simpatiza e acredita no Torá, acha difícil de encontrar, de ver ela acontecendo na prática, a gente começa a ver que tudo isso daqui é real. Então, hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, porque essas cidades foram destruídas, porque eles eram gananciosos e não queriam ajudar os outros, porque essas cidades pegaram os defeitos, os problemas e transformaram em parte da lei, em ideais, em coisas legítimas, e essas cidades foram completamente destruídas. As cidades ficam ao lado leste do Mar Morto, que até 100 anos atrás ninguém sabia que existiam, somente baseado no que conta na Torá. Hoje a gente consegue ir até lá, ver, conhecer e tocar em mais uma das histórias da Torá. Zat Hashem, continuamos em breve.